Mateus capítulo 6 e o verso 9. Está escrito assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Verso 31, ou melhor, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vocês perderam uma oportunidade de dar amém para essa palavra aqui. Recebo na minha vida. Amém significa assim seja. Glória a Deus. Vamos agora para Romanos, capítulo 11. Ó profundidade, verso 33, Romanos 11, 33, desculpe. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Temos falado nas outras terças-feiras, que nesta oração chamada oração do Pai Nosso, Deus nos ensina alguns tipos de oração. Começa nos mostrando a oração de adoração ou de santificação. Depois ele passa a ensinar-nos uma oração de súplica. Vem o teu reino. E depois então nos ensina uma oração de autoridade. Seja feita a vontade de Deus. Na oração de súplica nós pedimos, e na oração de autoridade nós ordenamos. A maior parte dos crentes não entraram para esta dimensão da oração de autoridade e por isso deixam de ver nas suas vidas os milagres acontecendo, as coisas novas acontecendo, como estava cantando a irmã Karine. E as pessoas passam então a viver uma vida de rotina, sem que coisas novas aconteçam, sem que a vontade de Deus se estabeleça. Mas Jesus está ensinando-nos a primeiro fazer esta oração de súplica: venha o teu reino. E quando pedimos o reino de Deus, estamos pedindo a vontade de Deus em nós. Em nós. Mas depois Jesus nos ensina que após pedirmos o reino,
após a vontade de Deus estar sendo feita em nós, nós podemos então agora determinar a vontade de Deus sobre outras pessoas. Seja feita a tua vontade. Aleluia. Nós falamos na terça passada, eu acho, que muitas vezes para que a vontade de Deus aconteça em nós, nós dependemos de que uma série de coisas aconteçam ao nosso redor. Nós dependemos que outras pessoas façam alguma coisa, para que então a vontade de Deus se cumpra em nós. Então, por esta razão, a palavra de Deus nos ensina primeiro a orar esta oração de súplica para que a vontade de Deus seja feita em nós, em mim. Mas vamos supor, irmãos, que a vontade de Deus seja me dar um carro. Vamos supor que a vontade de Deus seja me dar um carro. E a vontade de Deus para que eu receba este carro é que uma pessoa, ou que vamos dizer 5 pessoas, me deem este carro. Então veja, a vontade de Deus é me dar o carro. Ponto. Agora, para que a vontade de Deus se cumpra, é necessário que 5 pessoas façam a vontade de Deus. Vocês estão compreendendo? Então não basta Deus querer, não basta eu aceitar. Agora é necessário que outras pessoas façam a vontade de Deus, para que por meio delas a vontade de Deus chegue até mim. Então, quando eu oro, Senhor, venha o teu reino, eu estou orando sobre mim. Eu estou orando para que tudo que Deus quer que eu faça, eu venha fazer. Mas quando agora eu oro e seja feita a vontade de Deus, eu estou agora ordenando que outras pessoas façam a vontade de Deus. E quando nós ordenamos, quando usamos a oração de autoridade, muitas vezes pessoas que não querem fazer a vontade de Deus acabam fazendo. Sem saber. Sem saber. E nós vemos na Bíblia Sagrada que muitas vezes até o diabo tem que fazer a vontade de Deus, porque nós estamos dizendo, seja feita a vontade do Senhor. Agora, se eu só pedir, Senhor, faz a tua vontade. Senhor, te peço, faz a tua vontade. Deus faz a vontade dele. Deus faz aquilo que depende dele fazer. Mas aquilo que depende de pessoas fazerem, Jesus está ensinando que nós temos que ordenar a vontade de Deus. E nós passamos a ter autoridade para ordenar que outros façam quando nós, ai meu Deus do céu, será que estão dormindo? Nós temos autoridade para ordenar que outros façam quando nós fazemos. Agora, imagine eu orando assim, Deus, que os outros façam a tua vontade, mas eu não faço a vontade dele. Senhor, que os outros me deem esse carro, mas eu não dou nada que eu tenho que dar. Aleluia. Amém. Então, quando eu pedir a vontade de Deus, quando o reino de Deus estiver em mim, então eu terei autoridade espiritual para ordenar a vontade de Deus ao meu redor. Por esta razão Jesus disse, buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas pessoas confundem o mandamento do amor com este. Dizem, irmão, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é mentira. Nós temos que amar a Deus de todo o coração. Amar a Deus de todo o coração é muito mais do que amar a Deus sobre todas as coisas. Porque amar a Deus de todo o coração é amar só a Deus, 100% a Deus.
E aqui Jesus está dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Ou seja, ele está dizendo que a gente vai buscar outras coisas também, mas tem que ser em primeiro lugar o reino de Deus, porque onde o reino de Deus estiver em mim, eu terei autoridade para ordenar que outras pessoas também façam a vontade de Deus. Aleluia! Dá para dar um glória a Deus aí? Você está entendendo agora por que muitas vezes a vontade de Deus não acontece na tua vida, quando depende de que outras pessoas também façam alguma coisa? Porque você não está buscando o reino. Você não está buscando o reino. Você não está pedindo que Deus faça em você aquilo que Ele quer fazer. Quando estamos buscando o reino, coisas absurdas acontecem. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Mas é Deus encaminhando tudo para que a sua vontade aconteça na nossa vida. Os milagres aconteçam, o que Ele tem para nós aconteça. Nós vimos então, nas terças passadas, que o que Deus tem, a profundidade da riqueza, do conhecimento, dos caminhos de Deus para a nossa vida, são inalcançáveis, são inescrutáveis pela nossa mente. Por isso, o mesmo Paulo que escreve aos Romanos, quando escreve aos Coríntios, na 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, ele diz: aquilo que o olho não, nem o ouvido, e nem subiu ao coração são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E agora, quando escreve aos Romanos, ele diz: são inescrutáveis, são insondáveis o que Deus tem para nós. E ele termina dizendo: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente, em toda situação, dá glória a Deus. Depois nós vimos, quando entramos no capítulo 12, versículo 1, nós vimos que a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, para que nós então alcancemos esta vontade, para que a vontade de Deus aconteça em nós e aconteça nas pessoas que estão ao nosso redor, para que a vontade de Deus, que vai se fazer por meio delas, chegue em nós. É necessário então, vimos isso na terça passada, que nós venhamos apresentar o nosso, todos juntos, o nosso corpo. A primeira coisa, apresenta o corpo. É o mais fácil. Tem gente que diz: Deus quer só o coração. Isso é mentira. Porque aí essa é conversa, né? Conversa para quem quer enganar Deus, né? Enganar os homens também. Meu coração é de Jesus. Isso é mentira, né? Porque se o coração é de Jesus, tudo é de Jesus também. Porque o homem é o que o seu coração é. Amém? Eu já falei aqui que quando eu tinha lá meus 6 anos de idade, lá em 1972, era na época da Revolução, e o presidente, me parece que era o Garrastazu Médici, e tinha uma foto dele assim na frente da classe, e nós tínhamos que cantar o nacional, tínhamos que hastear a bandeira, e cantava-se muito músicas nacionalistas. Então, uma música que se cantava muito era uma música que dizia: eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde e amarelo, branco, azul, anil. E então o pessoal, não é, dizia assim, né, fazia uma paródia e dizia assim: o meu coração é de Jesus e o meu pulmão da Souza Cruz. Então tem gente que vive assim, diz que o coração dele é de Jesus. Mentira. O
Coração de Jesus, mas o pulmão é da Souza Cruz, a barriga é lá da... Não sei os nomes de cachaça aí, nunca tomei cachaça, né? Deus, quero. Então, Deus diz assim: apresenta o teu corpo. Pega o teu corpo e apresenta por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que todo o teu corpo, teus cabelos, tua roupa, teus pés, tuas mãos, tudo glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. E depois a palavra continua dizendo, e agora vamos entrar então para hoje, para o que temos para pregar hoje. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela e perfeita vontade de Deus. Eu quero vos falar aqui esta noite sobre a renovação da mente, para que possamos experimentar a vontade de Deus e orar a oração do reino e exercer a oração de autoridade. Nós temos que ter a mente renovada. No capítulo anterior, no versículo 11 e no capítulo 11, no versículo 34, está escrito: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? E lá em 1 Coríntios 2,16 está escrito: nós temos a mente de Cristo, para que possamos então conhecer o que Deus tem, as coisas insondáveis que Deus tem. Nós temos que ter a mente de Cristo. E para termos a mente de Cristo, temos que renovar a nossa. Porque a nossa mente, ela vai andar de acordo com o nosso sentimento, com o nosso querer, com a nossa vontade, com as nossas experiências, com as influências que recebemos de pessoas, de familiares, do ambiente onde vivemos, do mundo que nos cerca. Então a nossa mente, ela se conforma com o mundo que nos rodeia. Os nossos pensamentos são de acordo com o mundo, com a família, com o tipo de criação que tivemos, com a experiência que temos. E agora Deus está dizendo: se você quer experimentar a vontade de Deus, se você quer milagres na sua vida, como você vai querer milagres e ao mesmo tempo andar de acordo com a sua mente? Se milagre é aquilo que está fora, está além do nosso raciocínio. É uma coisa antagônica, são duas coisas antagônicas entre si. Razão e milagre, uma coisa briga com a outra. Como é que eu vou querer ao mesmo tempo estar vivendo com a mente humana e ter milagres? Aí está o grande problema nosso. Porque milagre é justamente aquilo que vai contra as leis da natureza. Vai contra aquilo que nós sempre conhecemos, sempre experimentamos. Isso é milagre. Querer ao mesmo tempo viver de uma forma puramente racional com a nossa mente e viver milagres é a mesma coisa que eu dizer o seguinte: olha, eu gostaria que você secasse para mim esse cubo de gelo. Não tem como secar o gelo, porque gelo é água. Quanto mais você seca, mais água vem. Então como é que você vai ao mesmo tempo experimentar a vontade de Deus, ter milagres, e você canta milagres, prega milagres, mas na hora de fazer as coisas você faz da sua mente, do seu jeito? Você não aceita que Deus fale, você não acredita que Deus pode falar. Para você 2 e 2 tem que ser 4 sempre. Você não acredita que com Deus 2 e 2 pode ser 4,5, pode ser 5, pode ser 10. Você anda sempre assim. E aí quando você se junta com pessoas que creem, que acreditam que Deus pode fazer milagres, aí você puxa para trás, você é o freio de mão puxado. As pessoas dizem assim: mas Deus faz. Você diz: não é bem assim.
Ah, porque eu já vi isso acontecer, eu já vi o fulano se deu mal. Não é assim. Irmão, é melhor você sair do barco, andar na água e afundar e Jesus te segurar, do que ficar lá dentro do barco murmurando. Porque pelo menos você vai poder dizer: Jesus me segurou. Mas quem ficou no barco não tem nada para contar. Seja ousado em Deus. Aleluia! Sim, você pode sair do barco. O vento pode soprar, as ondas podem rugir, você pode até afundar, mas você está mais perto de Jesus andando em cima da água do que na comodidade do barco. Aleluia! Glória a Deus. E Deus então, irmãos, Ele nos força para isto. Quando nós começamos a pedir o reino, quando nós de coração sincero começamos a dizer: Senhor, eu quero a Tua vontade, eu quero a Tua vontade, eu quero a Tua vontade. Eu quero a Tua vontade da minha vida, Senhor, eu estou disposto, Senhor, a sair do barco, estou disposto, Senhor, a ir ao Teu encontro, eu estou disposto, Senhor, a largar a comodidade humana, eu estou disposto a largar, Senhor, o meu raciocínio humano, eu estou disposto, Senhor, a Te obedecer, estou disposto a largar qualquer coisa, casa, tudo, não pode ser meu discípulo, eu estou disposto, eu quero o Teu reino, 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 vem o Teu reino, vem o Teu reino, vem o Teu reino. Deus começa a se mover em tua direção. Deus começa, quem sabe, a sacudir o teu barco. Deus começa a sacudir o teu barco de tal maneira que quando você sai do barco, você se sente mais seguro que dentro do barco. O irmão Resplante está falando para mim que o Brasil, a Força Aérea Brasileira e a Embraer lançaram agora um avião KC-390. É o mais novo avião da Embraer, um avião de guerra, um avião de transporte, para substituir um antigo avião chamado Hércules C-130. Então o irmão Resplante está dizendo para mim que o Hércules C-130, quando ele vai decolar, assim, os soldados que estão lá dentro, os paraquedistas, se apavoram, porque ele treme tudo, ele treme tanto que quando o paraquedista salta do avião, é uma alegria para ele quando ele salta. Ele se sente mais seguro quando salta do Hércules do que fica dentro do avião. Aleluia! E quando ele falou aquilo, eu me lembrei assim, é quando nós nos jogamos na mão de Deus. Às vezes Deus faz o teu Hércules sacudir tanto, para ver se você se joga do paraquedas da fé, para ver se você se joga nos braços do Senhor, para que você entenda que é melhor estar nas mãos do Senhor do que dentro do Hércules C-130 da tua vida, da tua vontade. Aleluia. Ou você quer continuar dentro do Hércules, do velho avião que treme tudo? Deus está dizendo: pega o paraquedas da fé hoje. Aleluia. E começa a dizer: Senhor, eu quero sair do Hércules, eu quero sair do Hércules, eu quero sair da minha vontade, eu quero o teu reino, eu quero o teu reino, eu quero entender o teu reino, eu quero viver em novidade de vida, eu quero viver vida de milagres, eu quero a tua vontade. Deus vem falando conosco, irmãos.
Desde julho, desde final de junho, Deus vem falando tanto conosco, que Ele tem coisas novas, que é coisa grande, que é coisa maravilhosa. Mas tem gente que ouve Deus falando, ouve, mas fica agarrado lá dentro do Hércules. Deus dizendo: te joga de paraquedas, rapaz, te joga. Eu tenho uma terra para você conquistar. Nenhum paraquedista conquista nada lá do avião. Ele vai conquistar quando ele se joga do avião. E quando ele põe o pé onde ele vai conquistar. E quando ele aterriza, ele põe o pé. Ele diz: esta terra é minha. Glória a Deus. E é por isso que muitas vezes então Deus faz o nosso barco tremer, faz o nosso avião, parece que vai desprender a hélice, desprender tudo. Aleluia. Uma vez eu tive uma experiência, eu estava voando um aviãozinho em cima do rio Amazonas, estava indo para o Amapá. E de repente aquele avião entrou numa turbulência tão grande que ele despencou, acho que uns 50, 100 metros. E foi tão forte que as pessoas se agarraram no bagageiro, se agarraram por tudo e caiu tudo. Desprendeu aquela forração do avião, desprendeu tudo, caiu tudo em cima de nós e ficou só a lata do avião. Dava vontade de pular daquele avião. Se eu tivesse paraquedas, eu pulava. Porque dentro do avião estava pior que na rua. Então, às vezes, Deus permite que despenque dentro do avião tudo. Para ver se você entra na vontade dele, você renova a tua mente. Você saia deste ponto de comodidade, de conforto. Aleluia, porque, pensa bem, irmão, você não ora mais, você não jejua. Tem oração aqui da madrugada, tem oração, a rede mundial de oração, tem oração de sábado, tem oração nos retiros. A nossa igreja já faz alguns anos que ela fica 24 horas aberta. A qualquer hora do dia que você chegar, da noite, da madrugada, lá vai ter o cenáculo para você orar. Mas tem gente que não ora. Por quê? Porque está acomodado dentro do Hércules. Está tudo tremendo. Ainda reclama, fica murmurando. Vamos ver alguma coisa sobre este assunto? Eu tenho alguns exemplos na Bíblia, talvez não terei tempo para ministrar sobre estes 3 exemplos que gostaria, mas eu creio que pelo menos um desses exemplos eu vou poder conversar com você sobre ele. Já conversei um pouco sobre este exemplo no retiro que tivemos com as líderes da União Feminina no final de semana passado. Vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. E verso 1, tudo primeiro. 1 Samuel, 1 capítulo, 1 versículo. Está escrito assim a palavra: houve um homem de Ramataim Zofim, na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufe, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício,
Dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Vamos dizer juntos: a houvesse deixado estéril. 1, 2, 3. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Vamos dizer juntos: porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. 1, 2, 3. Porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça, ou seja, ele nunca vai cortar o cabelo. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, ele a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Quem pode dar glória a Deus? Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, olha só que coisa impressionante. Quantos creem que a palavra de Deus é eterna? Diga amém. Quantos creem que a palavra de Deus é eterna? Diga glória a Deus. O que é eterno? Eterno é aquilo que tem começo, mas não tem fim. Isso é eterno ou não? Não. Eterno é aquilo que não tem nem começo e nem fim. A palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus existe desde antes da fundação do mundo. Então, olha, escute aqui, tudo que está na Bíblia existe desde antes da fundação do mundo. Essa palavra aqui é eterna, a palavra é o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus fez carne.
Então, antes da fundação do mundo, já existia o primeiro livro de Samuel. Antes da fundação do mundo, no projeto de Deus, Samuel já existia. Dá um glória aí. Aleluia. Samuel já existia. E agora então Deus quer cumprir a sua vontade. Agora veja, para que a vontade de Deus se cumpra, pessoas têm que se dispor a que a vontade de Deus seja feita na vida delas. E nem todas as pessoas se dispõem a isto. Por isso que nós temos que nos dispor, nós temos que dizer, venha o teu reino. E nós temos que ordenar, seja feita a vontade do Senhor. Agora escute, veja bem, no projeto de Deus havia o Samuel. Samuel era, ou foi ao mesmo tempo, preste atenção, Samuel ao mesmo tempo foi juiz, profeta e sacerdote. Olha só que coisa tremenda, ele foi profeta, juiz e sacerdote. Diz a palavra de Deus ainda que ele escreveu o direito do reino, ele foi também um legislador. Então ele foi profeta, ele foi juiz, ele foi legislador, ele foi sacerdote. Então, do projeto de Deus havia esse rapaz de uma extraordinária capacidade intelectual e espiritual. Me esqueci de uma coisa ainda, ele foi ainda historiador. Porque a Bíblia diz que ele escreveu esse livro aqui de Samuel. Então ele foi, vamos lá, ele foi juiz, legislador, profeta, sacerdote e historiador. Amém? Agora veja, meus irmãos, para ser sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi. Para ser sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi. E Deus havia, no projeto de Deus, quando Ana estava no ventre da sua mãe, Deus então fez um projeto para Ana, para ela gerar Samuel. Ora, se o filho de Ana iria ser um sacerdote, Ana teria que casar com alguém da tribo de Levi, mas ela casou com a tribo de Efraim. Era para ela casar com a da tribo de Levi, ela casou com a da tribo de Efraim, está escrito aqui. Ela já começa a atravessar no projeto de Deus. Ela começa a andar no Hércules dela. E Deus diz assim, agora minha filha, agora vai tremer a coisa. E a Bíblia diz o que Deus fez. A Bíblia não diz que ela nasceu estéril. A Bíblia diz que Deus fechou a madre dela. Deus fechou a madre de Ana. Mas agora tinha um outro problema. Um outro problema que para Ana era uma coisa boa. Mas para o projeto de Deus era um problema. Ana casou com um rapaz chamado Eucana. Até o nome deles combinava. E esse rapaz era apaixonado por ela. A Bíblia diz que ele amava tanto ela, que, veja só, meus irmãos, minhas irmãs, quem é que dá mais carinho para uma mãe? É o filho, são os filhos. A Bíblia diz ali que ele dava mais carinho para Ana do que 10 filhos. Bem, veja uma coisa. Ana, Deus fechou a madre. Mas eu pergunto para vocês, Ana com um maridão que amava ela, mais do que 10 filhos,
Será que Ana não ia se conformar em ficar sem filhos? Bem, eu não vou ter filhos, mas com um maridão desses aqui, nem porque precisa ter filho. Eu digo assim, e ele disse, Ros, minha filha, está aqui uma colher de arroz. Ela dizia assim, eu quero, e ele diz, leite, está aqui, meu filho, está aqui, meu amorzinho, uma xícara de café com leite. Misericórdia. Um maridão desses, ela ia se conformar. Bom, eu não tenho filhos, mas eu tenho um marido que vale por mais que 10 filhos. Aí Deus faz o Hércules tremer mais um pouco. Diz assim, então eu vou mandar Penina. Te mandar uma bênção chamada Penina. Penina era outra mulher de Eucana. E a Bíblia diz que Penina era o oposto de Ana. Enquanto Ana, Deus tinha feito estéril, Penina era a mulher misericórdia, que era um filho por ano. Era uma filharada. E a palavra de Deus diz que todos os anos, então, aquela família ia até o tabernáculo que estava em Siló. Eles moravam lá na montanha, na cidadezinha de Ramataim, Zofim, e eles iam até Siló, que não ficava muito longe. Siló também ficava na área geográfica da tribo de Efraim. Eles iam até lá onde estava o tabernáculo. E diz a Bíblia Sagrada que Deus fazia o avião da Ana tremer por meio da Penina. Penina incomodava, Penina irritava ela. Penina dizia, sei lá o que ela dizia, mas diz a Bíblia que irritava. Fazia a outra chorar. A Bíblia diz que a outra a irritava. Irmãos do céu, vocês homens sabem de uma coisa, que quando uma mulher quer irritar, ela consegue. É verdade ou não é? É. Quando elas estão para irritar, misericórdia. Né, Ana? É. Mulher sabe irritar mais do que homem. Ela sabe dizer aquela palavrinha assim, ó, que deixa o camarada assim, ó, doido. Né? Agora tem o homem que também é assim, né? É terrível. Mas o homem não irrita tanto por palavra, o homem irrita mais por gesto, né? O homem chega em casa, larga as meias na sala, né? Vai, toma banho, deixa a roupa tirada. Misericórdia, a mulher sobe as paredes. Mas a mulher sabe falar. A mulher, elas torturam palavras. E a Bíblia Sagrada diz que essa Penina, a Penina era especialista. Ela torturava a Ana. Aí, meus irmãos, não teve jeito. Aí não adiantava ter um marido bom, mais amoroso que 10 filhos. A Penina compensava. A Penina compensava. Tudo de bom que o Eucana falava, a Penina destruía. E a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que por anos, a Bíblia não diz quantos anos aconteceu isso, por quantos anos aconteceu. Foi por anos acontecendo isto. E diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que quando a Ana chegava em Siló, ela ficava jejuando. Diz a Bíblia que a mulher só sabia chorar e não comia. Coitada, ficava em jejum, voltava magrinha de Siló. Não sei quantos dias ficavam lá. Chorando, sem comer. Aleluia. E a luta de Ana durou anos, a ponto de que teve tempo de Penina ter muitos filhos. Não dá para ter mais que um filho por ano, então foram anos essa luta.
Anos. Só que Deus olhando, e aí, Ana, vai te jogar ou não vai? Vai fazer o que eu quero que tu faça ou não faça? Ou tu não vai? E a Ana, quem sabe, dizendo, meu Deus, ela lava, quem sabe. Só pode ficar em pé, irmão Resplandes, por favor. A Ana, quem sabe, o senhor vai representar Penina, e eu vou representar um filho de Penina, tá? A Ana, quem sabe, olhava assim as mãozinhas assim, né, do filhinho de Penina, assim, fazendo carinho nela. E ela dizia assim, Jesus, um dia eu vou ter um gurizinho fazendo assim, carinho em mim. Daqui a pouco vai lá, a menininha lá, né, a Penina mexendo lá nos cabelinhos da menina, fazendo trancinha. Ela assim, um dia eu vou fazer trancinha nos meus filhos. Nada acontecia. E Deus olhando aquilo. E Deus, Ana, tu quer a tua vontade, né? Tu quer filhinho para fazer carinho, né? Tu quer guriazinha para fazer trancinha, né? Tu não sabe do projeto que eu tenho contigo. Tu não sabe que do teu ventre, tu não sabe que aí no teu útero, no teu ovário melhor, tem um óvulo que eu preparei, tem alguém, tem um projeto meu. Tu não sabe que desde antes da fundação do mundo, parte da palavra da Bíblia, que vai salvar milhões de pessoas, está dentro do teu ventre. Tem alguma coisa aí dentro. Tem alguma coisa aí dentro. Mas Ana queria um filho para ela. Quem sabe ela pensava assim, normalmente os homens sempre morrem antes das mulheres. Ela pensa, e agora já pensou, Eucana morre. E eu fico só no mundo com a Penina, aí sim. Não tem nenhum filho para me proteger, nenhuma filha para me ajudar. Olha o que passava na mente de Ana. E Deus olhando aquilo. E Deus olhando, Ana, tu quer a tua vontade, né, minha filha? Tu já casou com um da tribo de Efraim. Eu tenho um projeto, de ti vai sair um sacerdote, vai sair um historiador, vai sair um juiz, vai sair um profeta, o que mais que era mesmo? Um legislador, um sacerdote. Alguém que vai poder oferecer sacrifício. E Deus olhando aquilo. E Ana insistindo no Hércules dela. E cada vez tremia mais, cada vez Penina atormentava mais. Aleluia. Só chorava. E o Eucana dizia, por que choras, Ana? Eu choro porque eu sou infeliz. Eu choro porque eu estou deprimida. Eu choro por isso, eu choro por aquele outro. Eu choro porque eu sou infeliz. E ela tinha tudo para ser feliz. Tinha um grande projeto de Deus na vida dela. Quando que aquela mulher imaginava que no ano de 2019 estaria um pastorzinho lá no Brasil pregando sobre a vida dela? Mas ela insistia com o Hércules dela. Obrigado, irmão. Glória. Aleluia. Mas um dia a Bíblia Sagrada diz que aquela ação na vida dela, aquela permissão na vida dela era tão grande, que no verso 16 ela diz assim, pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição. Irmão, estar com ansiedade já é ruim. Agora imagine a ansiedade em excesso. Pensa numa ansiedade. Estar aflito já é ruim. Ela diz, pelo excesso da minha aflição. Já passou de aflição.
Aflita eu estava no passado, hoje eu estou mais que aflita. Aflita eu estava ansiada eu estava no passado, hoje eu estou mais que ansiosa. E Deus olhando aquela situação. Aleluia. A Bíblia diz que nós somos espetáculo dos anjos. Então, quem sabe algum anjo dizendo: pula, mulher, pula. Pula. Aleluia. Agarra o paraquedas da vontade de Deus. Larga fora da tua vontade. Larga fora dos teus projetos. Pula. Renova a tua mente. Irmãos, pior do que fazer uma coisa errada é achar que fazer a coisa errada, a mesma coisa errada, muitas vezes vai dar certo. Aí já é burrice. Pior que as pessoas insistem nesse tipo de burrice. Eles vêm anos após anos fazendo a coisa errada, dá sempre errado, mas ele acha que agora vai fazer errado de novo, vai dar certo. Insistindo com o seu projeto, insistindo com o seu plano, insistindo com a sua maneira de pensar. Olha aqui, escuta aqui, filho e filha de Deus, a maneira de pensar. Ah, para eu ser feliz tem que ser desse jeito. E tem que ser do teu jeito. Tudo tem que se curvar ao teu jeito, a maneira de pensar. Ali estava Ana, ano após ano, chorando, jejuando, e cada vez mais infeliz. Já tinha passado de aflição, já tinha passado de ansiedade. Aleluia. Mas chegou naquele ano, não sei que ano foi, eu não estudei para ver se quem sabe tem alguma sugestão dos estudiosos da Bíblia sobre o ano que foi. Mas foi o ano maravilhoso da vida da Ana. Naquele ano ela entrou no jejum do Senhor. Aleluia. É a primeira vez que eu vejo na Bíblia, depois de Moisés, o jejum do Senhor. A Bíblia Sagrada diz, verso 9: após terem comido e bebido em Siló, todo mundo bebeu e comeu, mas ela continuou no jejum. Ela continuou orando. Aleluia. Ela não só chorou, não. Ela foi para o tabernáculo e ela foi lá orar. E ela fez a oração que Deus estava esperando fazia tanto tempo. Ela fez a oração do reino. Ela disse: Senhor, se tu me deres um filho varão, não vai ser para ele fazer carinho em mim. Se tu me deres um filho varão, não vai ser para ele ser o meu amparo da minha velhice. Não vai ser para ele ser a minha defesa de Penina quando eu ficar viúva, não. Se tu me deres um filho varão, ele vai ser teu. Ela fez a oração do reino. Aleluia. Ele vai ser teu. Aleluia! Ele vai ser teu, não vai ser meu. Aleluia! Eu te darei todos os dias da vida dele. Não vai ficar nada para mim, é para ti. Porque dele, por ele,
Para Ele são todas as coisas. Isso é estar no reino. Isso é entrar no reino. Entrar no reino é você poder dizer isso de coração, não da boca para fora. Para Ele, por Ele, aleluia, são todas as coisas. Minha vida é dele, para Ele, por Ele. A Ele é glória. É para Ele tudo. O elogio é para Ele. O que Ele me alcançar é para Ele. O carro que Ele me der é para Ele. A casa que Ele me der é para Ele. Porque é por Ele, é para Ele, por meio dEle são todas as coisas. A Ele é glória, a Ele é glória. Namagaracharamagáia. Quantos pode dizer porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Você pode dizer isso mesmo? Você pode cantar. Esse é o hino oficial do reino. Esse é o hino oficial do reino. Todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Você pode dizer isto? A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Ana fez esta oração. Obrigado. Ana fez esta oração. O reino de Deus se apossou da vida dela. Aleluia. E agora a Ana fez a oração. Ana fez a oração que Deus estava esperando. Ela disse: Senhor, e nunca ele vai cortar o cabelo. Nunca vai passar uma navalha assim por cima da cabeça dele. O que tem isso a ver, irmãos? Tem a ver que entre os judeus, um nazireu, alguém que se dedicava totalmente para Deus, era considerado igual um levita. Oh, aleluia. Era considerado como um levita, e um levita Cohen, ou seja, um levita filho de Arão. Aleluia. Estava tudo pronto para o projeto se cumprir. E mais ainda, ela deu filho para Eli. Agora o menino era filho de um levita. De um lado ou do outro estava resolvida a questão. Quem pode dar glórias ao nome do Senhor Jesus? Ela não sabia, nem ela imaginava o que ela estava fazendo. Mas quando estamos no reino, irmão, a gente faz coisa que nem sabe o que está fazendo. Aí a gente vai saber lá na frente: oh meu Deus, foi por isso que aconteceu aquele outro. Era a tua mão me guiando, era a tua mão me protegendo, era a tua mão me empurrando, era a tua mão me conduzindo, era a tua glória. Aleluia. Glória, glória.
Quando ela fez a oração do reino, a Bíblia diz que daí ela entregou o jejum. Aleluia. Aí ela comeu, diz a Bíblia. E ela diz assim, ela não tinha visto o filho ainda, mas diz assim, o seu semblante já não era mais triste. Quem pode dar glória a Deus por isto? Aleluia. Quando você entrega a tua vida nas mãos do Senhor, pode ser que parece que é tudo difícil, tudo complicado, mas não tem lugar mais para a tristeza, não tem lugar mais para a aflição, não tem lugar mais para a ansiedade. Por quê? Porque Deus tomou na sua mão a tua aflição, Ele tomou na sua mão a tua ansiedade. Oh glória, oh glória, glória, glória. Quem pode dar glória a Deus? Quem quer fazer como fez Ana e dizer, Senhor, para ti, é para ti, a minha vida é para ti. Eu quero renovar minha mente. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Só pode ficar em pé, faz favor. Só pode ficar em pé. Só pode ficar em pé também, faz favor. Glória a Deus, glória a Deus. A mente de Ana, o pastor Sandro vai representar os interesses de Ana. A mente de Ana, os pensamentos de Ana eram assim. Os pensamentos de Ana, eu sou os pensamentos de Ana. Os pensamentos de Ana assim, só em volta de Ana, só em volta dos interesses de Ana. De repente, naquele ano, ela modificou tudo. Ela entrou no jejum do Senhor. E ela foi ficando, os outros comeram, ela foi ficando, ela foi ficando, ela foi ficando. De repente Deus começa a mudar a mente dela. Os pensamentos estavam só aqui, só em volta da mente dela, dos interesses dela, do pensamento dela. Um filhinho para me fazer carinho, um filhinho para ser meu arrimo, um filho para ser meu amparo. De repente muda. E os pensamentos, agora ele representa aqui os desejos de Deus, a vontade de Deus, o interesse do reino, o interesse que Deus tinha naquele menino. E os pensamentos dela começam agora a girar em torno de Deus. Renovou a mente, renovou a mente, renovou a mente. Aleluia, 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 aleluia. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E os pensamentos dela agora são renovados, começam a andar em torno da esfera divina. E ela grita, Deus!